Irmãos, que bom estar aqui, viu? Que bom saber que vocês amam mineiros também, né? Temos mineiros aqui ou não? Tem mineiro aí? Oi? Ah, então estamos em casa. Ah, é? Então estou em casa, então. Cidade fundada por mineiros. Eu já achava ela bonita, agora estou achando mais ainda. Mas nós estamos aqui para nos alegrar. Nos alegrar pelos 81 anos. Pastor Nelson começou a pregar. Que pena que ele parou, né? Sobre a voz do Senhor. Mas pastor é assim mesmo. Não pode pedir para orar em aniversário. Ele prega no aniversário, faz apelo, não é? Repreende o mal que está na casa, come o bolo todo e resolve o problema, não é? Coisa boa estar aqui, rever o pastor Antenor, irmã Maria, cada vez mais bonito o pastor, não é? Ele não acredita não, mas eu acho. Uma alegria estar com vocês, quero agradecer a igreja. Hoje de manhã foi tão bom, a gente conversou um pouquinho sobre de onde viemos. E o que está no meu coração, pastor, para a gente conversar um pouco essa noite, vamos conversar amanhã de manhã também, e amanhã à noite é sobre maturidade. Maturidade. Eu falava com o pastor Marcos no caminho que quem tem uma noiva de 81 anos viu nela alguma coisa mais do que só beleza. Não, não é verdade? Não é? 81 anos é uma jornada. Eu fico imaginando a história dessa igreja. Quando eu estive aqui há muitos anos atrás, na primeira vez, tiramos uma foto na porta da igreja, irmãos. Não era uma igreja pequena, branquinha, bonita, diz que só a parede sobreviveu, né? Aquela ali, né? Que sobreviveu aí àquele primeiro templo. Estivemos aqui e eu via já naquela época a mesma postura, a mesma vida que a gente percebe quando vem aqui agora. Percebi isso ano passado. E estou vendo hoje também que há a vida nesse lugar. Por isso eu pensava no que o pastor Nelson falou sobre a voz do Senhor. A voz do Senhor. Ouve-se a voz do Senhor e ele troveja sobre as muitas águas, dizia Davi. As águas, palavra de Deus viva e a voz do Senhor saindo da sua palavra. Irmãos, que Deus te abençoe, que você nunca esqueça quem você é. Amém, queridos? A igreja cresceu, 81 anos, cresceu, está bonita, está grande, está poderosa, mas não pode esquecer quem é. Não pode esquecer quem é. Se você esmagar o trigo, ele vira pão. Se você esmagar o joio, ele vira veneno. A questão não é ser esmagado, a questão é o que você é. Porque luta todo mundo tem. Mas eu espero que quanto mais seja esmagado o processo da nossa vida, mais pão Deus sirva para as nações. Que as lutas nessa igreja sejam recicladas em pão. Porque essa igreja é trigo, irmãos. Não é joio. Nasceu no coração de Deus. Nasceu no coração de um homem com fervor apostólico. Não é? Foi vivenciado, tem sido vivenciado ao longo dos anos como uma igreja voltada para a janela e nunca para o espelho. Então que Deus continue abençoando a nossa igreja nesse lugar. Amém, querido? 81 anos, daqui a pouco ela está fazendo 100 anos. Hein? E se eu vier aqui pregar, vou trocar os versículos, mas não estou nem aí. É assim? Importante é falar a palavra de Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre maturidade hoje. Porque essa é uma igreja, quando completa 81 anos, ela se assenta sobre a sua maturidade. É alguém que faz festa, não mais pelo que vem tanto, mas com muita gratidão pelo que já foi. Você já foi no aniversário de alguém que está fazendo 81 anos? Hã? Nunca foi? Você já viu o aniversariante como é que fica? Tranquilo. Não preocupe ganhar presente, porque também não vai ver os presentes, não sabe o que é presente, mas... Né? Ele se alegra com as pessoas. É igual festa de um ano. Você já foi em festa de um ano? A criança não tem a mínima noção. Quem celebra são os pais.
E na festa de 81 anos, quem celebra são os filhos. É uma festa, aí vai lá dar um beijo. Você está vendo bolo? Que bolo? Por que tem bolo? E nós nos alegramos. Essa é uma igreja, construiu uma história, 81 anos. 81 anos. Eu queria compartilhar com você algo que pulou no meu coração sobre isso, que está em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia. Eu não vou demorar, mas eu quero plantar alguma coisa no seu coração hoje. Esse texto fala muito ao meu coração, e eu vou chamar essa mensagem de comunhão madura. Uma igreja com 81 anos, ela alcança a bênção de ter uma comunhão madura. Uma comunhão com o seu chamado, uma comunhão com seus líderes, uma comunhão com os que chegam, assentada sobre a sua história e relaxada sobre as suas bênçãos vividas. Amém? Outro dia eu preguei numa igreja, pastor, que estava fazendo uns 2, 3 anos, novinha. E ela estava ainda cheia de sonhos, cheia de projetos. E hoje eu posso estar numa igreja que viu seus sonhos se tornarem realidade. Viu aquilo que queimava no coração ser verdade. Com longos braços sociais. Um coração imenso para receber as pessoas. Eu também estou na expectativa desse teatro, viu? Hoje de manhã teve uma menininha que chegou perto de mim, uma gracinha, ela nem viu o nome dela. Ela falou assim, posso tirar uma foto com você? Eu falei, pode. Aí ela fez um selfie, eu e ela, abraçadinho. E ela falou comigo, eu estou no teatro hoje à noite. Eu falei, olha que chique, você vai participar do teatro? Ela falou, vou. Eu falei, fala para mim o que você vai fazer. Ela falou, não posso falar nada. Eu falei, não, fala só o que você vai fazer. Ela falou assim, nada, nada, nada. Fiquei impressionado, deve ser a única vez na vida dela que ela guardou o segredo. Onde se viu uma mulher guardar segredo, quanto mais daquele tamanho? A minha filha era adolescente, falou assim, pai, não me conte nada que eu não consigo guardar segredo. Atos capítulo 3. Vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para orar, a oração da hora nona, 3 horas da tarde, 15 horas. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, uma das portas principais de entrada, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem alguma coisa. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta do Formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. No verso 12, Pedro diz, israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Feche os seus olhos agora, eu queria orar. Pai, que texto precioso. Que comida boa para a nossa alma, para o nosso espírito. Que coisa boa passar e mudar a vida de alguém. Pai, fala ao nosso coração, na simplicidade, ao mesmo tempo na profundidade da Tua palavra. Ela é rica, esconde tesouros para nós.
que nesse breve momento que sentamos à mesa e saboreamos a tua palavra, o salmista diz que na tua mesa há delícias perpetuamente, Senhor, na tua presença. Ó Pai, libera sobre nós a tua bênção essa noite. Que a tua palavra salte das páginas desse livro sagrado e caiam vivas no nosso coração nessa noite. Ajuda quem fala, ajuda quem ouve, para que só o Senhor seja lembrado. No nome de Jesus. Amém, queridos? Esse texto é maravilhoso e ele mostra dois tipos de comunhão. Há uma comunhão afetiva dos amigos do coxo. Você sabe o que é levar esse homem todo dia e colocar na porta do templo? Isso que é comunhão, não é? Hein? Comunhão afetiva. Todo dia eles levavam aquele homem, eu não sei o peso dele, eu não sei o tamanho dele. A Bíblia só fala que tinha amigos que o carregavam. Todo dia tinha pessoas que tinham uma comunhão com ele e o levavam. Era o máximo que podiam fazer. Mas eu queria avançar um pouquinho mais, porque eu creio que essa igreja caminhou um pouquinho mais. E eu queria falar da comunhão de Pedro e João com ele. Não uma comunhão de quem leva e põe na porta do templo, mas uma comunhão de quem toma pela mão e levanta em nome de Jesus. Não uma comunhão de quem faz o que é possível, mas uma comunhão de quem é canal de solução de Deus para as pessoas. Quando eu penso nessa igreja, eu não penso na comunhão de quem leva o coxo, eu penso na comunhão de quem cura o coxo. E eu espero que Deus continue dando a essa igreja esse nível de comunhão, de não somente ajudar pessoas, mas de restaurar pessoas. Que ela vá além e libere o poder de Deus que foi dado a ela para colocar de pé quem não pode andar. E para deixar ir para dentro do templo quem só podia ficar na porta do templo. Quando eu olho essa realidade, eu fico pensando nessa igreja, eu penso nas respostas, no reflexo dessa comunhão madura, e é isso que eu quero pedir para a igreja como presente para esse novo ano. Que ela continue a expressar essa comunhão mais madura. Que Deus use vocês, irmãos, não só para carregar quem não pode andar, mas para levantar quem gostaria de andar. Não somente para dizer, olha, eu só posso ir até aqui com você. Não, eu tenho um nome. Há um poder que atua na minha vida, que pode fazer você ser como eu sou. Porque a Bíblia diz que os três entraram no templo louvando a Deus. Eu quero caminhar com você rapidamente sobre algumas coisas que eu vejo em Pedro e João aqui, que é uma comunhão mais madura, é uma comunhão de quem andou com Jesus. No capítulo 4, até os homens que estavam inquirindo a Pedro e João falaram assim, olha, parece que eles realmente andaram com Jesus. Que essa seja uma igreja, que as pessoas olhem para ela e digam, aqui, esse povo anda com Jesus. Amém, querido? Esse povo viu Jesus. Esse povo experimentou uma coisa diferente. Amém? Que quando a gente experimenta uma coisa diferente, a gente fica diferente. Primeira coisa que eu vejo numa comunhão madura é que Pedro e João iam juntos para o templo para orar. Iam para o mesmo lugar para fazer a mesma coisa. Que Deus abençoe essa igreja para não perder o foco que Deus tem dado a ela. Amém? Sabe para onde vai e sabe o que vai fazer lá. Uma das bênçãos que Deus tem dado a vocês, irmãos, é essa graça de continuar caminhando na velha e boa estrada da proposta que sempre teve. Não se perdeu no meio do caminho. Não mudou sua trajetória várias vezes. Ela caminha com aquele mesmo olhar, expandindo o que Deus já deu, melhorando o que Deus deu para fazer, mas sempre na mesma direção. Pedro e João iam para o mesmo lugar, na mesma hora, para fazer a mesma coisa. Amém? Que Deus abençoe vocês. Continuem seguindo o mesmo foco.
Você é trigo, você não é joio. Quanto mais te pisar, mais pão vai ter. Faraó, conversando com seus mais chegados, falou assim: quanto mais a gente aperta esse povo, mais eles crescem. Está lá em Êxodo capítulo 1. Quanto mais a gente aperta, mais melhora. Quanto mais luta, melhor você fica. Irmãos, o sofrimento é um excelente professor. Toda aula que ele dá, a gente nunca mais esquece a matéria. A alegria é uma professora meio irresponsável. Tem dia que ela dá aula, tem dia que ela não dá. Tem dia que ela falta. Tem dia que ela dá uma prova, mas manda todo mundo consultar. Não é verdade? O sofrimento não. Cada minuto da aula que o sofrimento dá, a gente guarda aquele ensinamento para nós. Converse com alguém que passou pelo vale da sombra da morte. Converse com ele se ele não aprendeu a lição. Fui visitar um homem lá de Belo Horizonte, um homem muito rico e que achava que não precisava de Deus. E ele teve um infarto. Eu costumo dizer que quem infarta, a morte tira para dançar no baile. E às vezes ela dá carona para casa e às vezes não. E esse homem dançou com a morte no baile e quase pegou carona com ela. E ele ficou no hospital muitos dias, pastor Antenor, muitos dias naquele quarto. E quando eu fui visitá-lo depois de um tempo, orar por ele, conversar, ele tinha convertido. Cheguei lá e encontrei um crente, mas daqueles crentes, sabe? Que esse crente, se deixar, prega pra gente, só para não ter dúvida. Sabe aquele irmão que ele é tão crente e fala: só para você não ter dúvida, aceite Jesus de novo. Só para você passar a régua assim. Eu falei: rapaz, mas quem pregou para você? Ele falou: essas paredes. Eu fiquei olhando essas paredes e fui pensando na minha vida. E eu descobri que ela não valia nada. E eu comecei a pensar que tem que ter uma outra coisa além disso. E o sofrimento começou a dar aula para ele. E ele fez um curso breve com sofrimento de 30 dias. Saiu de lá com certificado e uma história. Toda pessoa que passa pela morte, mas não vai com ela para casa, é outra pessoa depois. Toda pessoa que brinca com alegria e celebra com ela, não muda nada depois. Às vezes fica até pior. Alegria não ensina, alegria comemora, alegria celebra. Sofrimento é um bom professor. Iam para o mesmo lugar para fazer a mesma coisa. Outra coisa que eu acho linda neles dois, e eu quero ressaltar para você, eles tinham um testemunho fiel. Ele falou assim: olha para nós. Amém? Não é olha para mim, olha para nós. Irmão, se olhasse para Pedro, se olhasse para João, você veria a mesma coisa. Pessoas lavadas no sangue do Cordeiro. Tinha um testemunho assentado, um testemunho que gerava boas expectativas. Ele olhava para eles, esperando receber alguma coisa. Quando a pessoa olha para nós, espera o quê? Que Deus continue fazendo dessa igreja uma igreja que gera boas expectativas. Amém, queridos? A Bíblia diz que ele olhava para eles e falava: quem sabe eu recebo alguma coisa daí. Boa expectativa. Tem pessoa que você olha e fala: meu Deus, daí não sai nada. Ou o que é pior, vai levar de mim. Não é? Tem pessoa que quando liga para você, você tem um prejuízo imediato no banco. É assim, imediato. Oi, tudo bem? Você começa a perder dinheiro. Precisava conversar com você e o dinheiro saindo. Não é?
Tem pessoa que chega e diminui a gente. Tem pessoa que chega e aumenta a gente. Tem pessoa que cria boa expectativa. E Pedro e João, quando aquele homem olhou para ele, falou assim: daí sai coisa boa. Que essa seja uma igreja que continue produzindo coisas boas. Algumas a terra vai aplaudir, outras só os anjos. Mas aplauso de anjo demora mais tempo que o nosso. Que o céu registre suas histórias, igreja. Continue produzindo boas expectativas. Outra coisa que eu acho lindo neles aqui é o respeito mútuo. Irmão, se você olhar a situação, Pedro atua, João dá cobertura. Você já viu um negócio desse? Pedro tinha essa natureza mesmo de passar na frente, sabe, gente? Pedro, ele nasceu com um dom. Eu vou falar e pronto. Pedro nasceu com esse dom. A mulher hemorrágica tocou em Jesus no meio da multidão, de maneira discreta. Aí Jesus fala: alguém me tocou. Pedro falou: a multidão te aperta. O senhor quer saber quem tocou? Me ajuda aí. Pedro não era assim, delicado? Hein? Pedro falou: tem espada aqui, tem 2 espadas. Já tá bom, deixa que nós vamos pôr para cortar. Na escuridão, na confusão, Pedro sai rodando a espada e voa uma orelha. Foi ou não foi? Você acha que Pedro queria cortar a orelha dele? Naquele escuro, na adrenalina? Não, Pedro queria cortar a cabeça. Eu lembro, estava orando um tempo atrás, e Jesus chamou minha atenção, falando assim: até quando eu vou ter que seguir as orelhas para achar você? Eu falei: Deus, eu estou tão nervoso assim. Ele falou: muito. Eu não quero ter que seguir as orelhas para achar você. Não é? Pedro se apresentava, Pedro se colocava. Jesus estava pregando certa vez e todo mundo foi embora. Ficaram os 12. Jesus falou: vocês não vão embora também não? Pedro falou: nós vamos para onde? Se pudesse a gente ia. Mas só tu tem as palavras de vida eterna, nós estamos presos. Ah, mas se tivesse jeito a gente ia embora também. Quem pediu Pedro para responder? Pedro se adiantava. João sabia disso. Pedro se apresenta e fala com ele: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Pegou o homem pela mão e João do lado. João não fala nada, mas João dá aquela presença. João dá cobertura. Que respeito pelo ministério do outro. João podia falar assim: que Pedro, você tem o quê? Nós temos, né, Pedro? Faz o seguinte: você segura numa mão, eu seguro na outra, viu, Pedro? Ô Pedro, você já falou, deixa que eu pego na mão dele, Pedro. João não podia falar, mas olha o respeito. Uma comunhão madura respeita o ministério do outro. Respeita a maneira do outro ser. Irmãos, há anos atrás, alguns anos atrás, eu era jovem. Continuo um jovem de 58 anos. Não é? Também acho. E eu fui participar de uma vigília, pastor. E eu estava sabe aquele dia que você está assim? Pé na glória, pé na terra? Eu estava assim. Eu estava pré-arrebatado, irmão. Se o anjo fosse ensaiar o toque da trombeta, acho que eu ia para o céu, arrebatado. O anjo não podia nem ensaiar o toque aquela noite. Tão sensível que eu estava. E eu estou lá na vigília. Sabe que você está na vigília? Você ora por você, pelos outros. Você dá glória a Deus, você mesmo fala amém. Eu estava desse jeito. Aí eu olhei, um irmãozinho sentado, muito querido. Outro dia preguei na casa dele, numa reunião. Foi aniversário de 90 anos dele. E ele estava assim quietinho. Eu falei: oh meu Deus, tadinho daquele irmão. Nós no fogo e ele no picolé. E ele assim, baixinho, ele falava igual Ana, né? Chorando o filho que não tinha, só os lábios. Eu falei: oh meu Deus, tadinho. Aí eu dei a volta, que eu queria levar um pouco de fogo para ele. Aí eu cheguei perto dele assim, abracei, um irmão muito querido. Falei: aí irmão, estou vendo você quietinho aí. Ele falou: não sabe o que é?
Eu estou tendo um momento com Jesus aqui tão especial. Nós estamos tendo um momento aqui tão íntimo. Eu não estou conseguindo nem falar. Eu falei, desculpa aí. O homem estava no Santo dos Santos e eu pulando no pátio do Gentio. Ele estava quieto, ele estava do jeito dele. Já viu como é que a gente começa a ficar incomodado porque o outro tem que ser igual a gente? Isso não é a comunhão madura. Um João maduro silencia enquanto um Pedro fala. Mas ambos celebram no final. Quando o coxo levantou, diz que os três entraram saltando e louvando a Deus dentro do templo. João sabe que ele silenciosamente participou da bênção junto com Pedro. Que essa continue uma igreja madura, que respeita a diversidade dos ministérios, que entende a maneira de cada um ser, que tem o seu momento João, tem seu momento Pedro, mas todos os coxos andam. Amém, queridos? Uma comunhão madura encaminha para Jesus toda a honra e toda a glória. Pedro tinha que ser ele, né, para falar. João só ficava no back vocal, mudo. O povo chegou perto daquele moço que era coxo, sonhava de um dia andar, mas nunca pensou que ia saltar. Mas Deus sempre dá além do que a gente mesmo deseja. Mais do que pedimos ou pensamos, diz a Bíblia. E o povo cercou Pedro e João, encantado. E Pedro falou assim, vocês estão em volta por quê? Vocês estão achando que fomos eu e João, que fizemos ele andar? Não, foi Jesus. Uma comunhão madura nunca tira do Senhor a honra que é dele. Que essa igreja continue uma igreja de comunhão madura, que sabe valorizar o Senhor, que sabe honrar o Senhor como fonte e fim de todas as coisas. Amém, querido? E eu quero agradecer a Deus porque esse tipo de comunhão tem caminhado com os irmãos. O que foi, Santa? Angústia, Deus te abençoe. Um abraço. Ganhou um galardão, hein? Deu um copo d'água. Ganhou um galardão. E com vergonha ainda é um galardão e meio. Não é? Vamos voltar aqui para Pedro e João, né, irmão? Destinaram ao Senhor a honra e a glória. Que essa igreja nunca faça sombra no Calvário, mas que a cruz faça sombra sobre ela. Que essa comunhão madura seja estabelecida à medida que ela continua a caminhar. Só mais uma coisa de Pedro e João. Logo depois foram presos. E foram questionados. Está lá no capítulo 4, depois você vai ler lá. E eles tomaram uma posição corajosa. Ambos tomaram a mesma posição. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Ambos se posicionaram juntos. Ambos deram um bom testemunho. Ambos foram honrados pelo Senhor. Quanto mais apertava, mais Deus abençoava. E quando eles saíram dali, eles foram orar com os irmãos. E a Bíblia diz que tremeu o lugar onde eles estavam. Tremeu o lugar onde eles estavam. E com intrepidez, pregaram ainda mais o nome do Senhor. Que essa comunhão madura aqui, pastor, faça tremer o lugar. Sabe uma coisa boa de tremer o lugar? Que tudo que está solto e tudo que não presta cai. Só fica o que está firme. Queria pedir a Deus um presente de 81 anos. Dá uma sacudida boa na igreja. É o silêncio agora. Ninguém falou amém, né? Só um amém ali.
Porque aí tudo que está solto, tudo que está perigoso, tudo que está fraco, sai, quebra logo, sai fora logo. E o que é firme se estabelece. E quando a firmeza se estabelece, a gente tem mais intrepidez para pregar a palavra, porque a gente não tem nada que está carregando, o fardo é leve. Que Deus dê a essa igreja um fardo leve. Jesus prometeu isso, não é? Traz para mim que o fardo fica leve. Deixa eu dar umas dicas para você para ter o fardo leve. Primeiro, carregue menos coisa. Amém? Jesus disse para Marta, poucas coisas são necessárias. E Maria entendeu isso. Carregue menos coisa. Quero pedir a Deus uma bênção para essa igreja, menos peso esse ano, um ano mais leve, mais tranquilo. Irmão, não fica sofrendo com coisa que não é não, irmão. Outro dia uma irmã bateu o recorde para mim. Ela falou, pastor, eu estou com medo de chegar lá e ficar com medo. Eu falei, irmã, sensacional, você está com medo do medo. Você alcançou o ápice da loucura. Eu estou com medo, pastor, de chegar lá e ficar com medo. Eu falei, não, você já está com medo. Não é? Menos coisa, outra dica para ter o fardo leve. Põe o pesado embaixo e o leve em cima. Se você vai no sacolão comprar frutas, não é? Se você colocar os morangos por baixo e a melancia por cima, você já adianta o suco de morango. Que Deus dê sabedoria, igreja. Organiza melhor as coisas. O que é importante? O que realmente é fundamental? Fica embaixo. É a base. Las cocitas. Quem sabe isso? Quem sabe aquilo? E aquele irmão? Tá? Põe em cima. Porque o que está embaixo é o que vai segurar. E essa igreja tem uma história que é muito importante. Mais do que um nome, ela tem uma história. Todo nome que tem peso, ele abre portas e fecha portas. É ou não é verdade? Há um tempo atrás eu conheci um homem que chamava Hitler. Um senhor. Eu falei, rapaz, que nome é esse que você arrumou? Hitler. Ele falou, sabe o que é? Eu nasci numa época que Hitler estava no auge. Até começar a guerra em 1939, Hitler foi até indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Na época. Que ele levantou a Alemanha. Restaurou a dignidade alemã. Estava organizando os trabalhos, a vida trabalhista alemã. Ele era o homem. E a mãe desse menino que nasceu falou, que homem extraordinário, que nome diferente. Você vai chamar Hitler. Logo depois, Hitler mostrou para que veio. E o infeliz carrega o nome até hoje. Sabe quando você sabe que a coisa não está boa? Quando você fala seu nome, explica depois. É sinal que você não gosta do seu nome. Hein? Já notou isso? A pessoa quando não gosta do nome, ela dá o nome e explica. Não, minha mãe pôs isso aí, foi engano lá do cara do cartório. Eu não sei que nome é esse. Ou então, quando você pergunta o nome dela, fala o apelido, né? Ô, queridos, essa igreja tem um nome que ela não vai se envergonhar dele nunca. Porque esse nome traz consigo uma história. Quero abençoar essa igreja. Na primeira conversa nossa hoje, que Deus te dê, igreja, uma comunhão madura. Você não vai só carregar coxo para a porta do templo. Você vai levantar os coxos. Porque você tem uma palavra de vida para eles, amém? Leve essa palavra de vida para sua casa. Para de carregar marido, filho, esposa. Dá uma palavra de você vai levantar e você vai andar, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar nessa hora. Ó Deus, dá-nos a comunhão de Pedro e João. Não é à toa que eram chamados colunas. Tinha uma base, tinha uma comunhão que fazia diferença. Tinha
Tinha uma comunhão que quanto mais luta, mais forte ela ficava. A oração depois da luta fazia tremer o lugar. Ó Deus, dá a essa igreja, continua dando a essa igreja, essa bênção dessa comunhão nesse nível. Uma igreja focada, uma igreja que destina para o Senhor toda a honra e toda a glória. Uma igreja que gera expectativas boas. Uma igreja que respeita a diversidade dos ministérios. Sabe atuar nas áreas onde foi plantado e frutifica nessas áreas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o grande presente é a comunhão madura. E essa igreja tem alcançado isso. Recebe nossa gratidão, Deus, nesses 81 anos, onde ela alcança essa bênção. No nome de Jesus. Amém.